prezado ouvinte do programa A Palavra, muito bom dia. Quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor e iniciar agradecendo a Deus por nos proporcionar esse momento de reflexão, de meditação acerca da sua palavra. Quero igualmente agradecer à Prasc e ao MESC por essa parceria selada e por mais uma vez nos fazer o convite para sermos portadores das boas novas. Quero fazer uma leitura breve com você, que está lá em João 3,16, um versículo muito conhecido no meio cristão, um versículo que resume o sentimento que Deus tem por nós, que é o amor. E é exatamente sobre o amor que nós vamos falar um pouco nesta manhã. João 3,16 nos diz o seguinte: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas antes de refletirmos nessa passagem bíblica, é imperioso esclarecermos o que é amor. Afinal, desde criança, a gente costuma, seja pelo pai, pela mãe, pelo avô, pela avó, pelo tio, pelo irmão, pela irmã, abrir a boca e dizer, eu te amo. Mas definir o amor não é fácil. De toda forma, podemos ficar com uma singela definição, que é de forte afeição por outras pessoas, sentimento que faz com que uma pessoa queira o bem da outra, sentimento de afeto. Pronto, isso é amor. E amor a gente pode classificar sob 3 tipos. O primeiro é o amor eros, o segundo é o filho, o terceiro o ágape. Amor eros está relacionado ao relacionamento sexual, conjugal, propriamente dito, de marido e mulher. O amor filia, relacionado a amizades, sendo um sentimento natural de simpatia que temos por alguém ou por um familiar, que não seja o cônjuge. E o amor ágape, relacionado ao amor espiritual, que é incondicional e que não espera nada em troca da outra parte. E é exatamente sobre o amor ágape que vamos meditar brevemente com base em João 3,16, que nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E quem era o Filho unigênito de Deus? Jesus Cristo. E a gente conhece a história do cristianismo, de como Cristo veio à Terra encarnado enquanto homem, não reencarnado, e sim encarnado enquanto homem, enquanto ser humano, mesmo sem ter perdido a sua natureza divina, mas assumindo também a natureza humana 100%. Afinal, Jesus era 100% Deus e 100% homem. Eu sei que a matemática nos apresenta o 100% como limite, né? Jesus, todavia, que ele, ao passo que era 100% homem, era 100% Deus. E Jesus, ele veio ao mundo como um presente de amor. Deus ofereceu o seu Filho unigênito por mim e por você. Mas por que isso? Deus, quando nos criou, ele nos criou para sermos eternos, para que não morrêssemos essa morte física que hoje experimentamos, para que vivêssemos eternamente. Porém, o pecado entrou através de Adão e Eva, lá no Jardim do Éden. Uma história bíblica muito conhecida, e através de Adão e Eva, o pecado alcançou toda a raça humana. E nós, como descendentes de Adão e Eva, já nascemos em pecado. A Bíblia nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia também nos diz que o salário do pecado é a morte. O que vem a ser o salário do pecado? A retribuição pelo pecado, ou seja, a sentença decorrente da nossa natureza pecaminosa é a morte. E que morte é essa? Não é a morte física. Mais que isso, é a morte espiritual, a morte eterna, que proporciona a separação entre Deus e o ser humano. Assim como, biblicamente, cremos no céu, também cremos no inferno. E para que nós não fôssemos perdidos no inferno eternamente, experimentando esse distanciamento eterno do Senhor,
ele buscou nos reconciliar com ele, pois o salário do pecado é a morte, e nós somos produto do pecado. Nós somos herdeiros de Adão e Eva, e como tal, nós somos pecadores e precisávamos de uma redenção. E essa redenção tinha que ter preço de sangue, e sangue puro, inocente. E Deus, olhando para o mundo, não pôde encontrar uma outra pessoa que pudesse pagar o preço pelo nosso perdão. Apenas o Filho unigênito dele, porque era 100% Deus, era puro, sem pecado. Então Deus enviou Jesus Cristo a esse mundo com um propósito muito específico, nos redimir. E isso foi fruto do amor do Pai por nós. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Romanos 5,8 nos diz o seguinte: mas Deus demonstra seu amor por nós. Como? Cristo morrendo em nosso favor, quando éramos ainda pecadores. Então vejam que recebemos uma dádiva, uma graça, um favor imerecido. Isso é graça, favor imerecido de Deus. E que favor foi esse? Recebemos o perdão para os nossos pecados. E de que forma? Através do sangue do seu Filho derramado lá na cruz do Calvário. Efésios 2, versículos 4 e 5 nos diz: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, somos salvos. E graça, como já disse, é o favor imerecido que alcançamos do Senhor. Nós não merecíamos, nós não fazíamos jus a essa morte salvífica de Cristo lá na cruz do Calvário. Deus ele fez somente por suas misericórdias. Foi uma liberalidade do Senhor em prol das nossas vidas. E feita por amor. Foi um ato que materializou o maior amor que o mundo pode conhecer. Imagine você, se você soubesse que a morte do seu filho pudesse perdoar o pecado de toda a humanidade, você daria o seu filho para morrer em prol da humanidade? Seria um ato nobilíssimo, né? Eu não daria os meus. Eu não daria. Eu tenho certeza que você, ouvinte, também não daria os seus filhos para morrer, ainda que a morte do seu filho pudesse salvar toda a humanidade. Mas Deus, ele não pensou duas vezes, porque ele nos ama de uma forma tão especial e com amor incondicional. E o amor de Deus é tão marcante, mas tão marcante, que eu te digo uma coisa: não há uma só pessoa nesse mundo que Deus não consiga amar. Ah, mas veja só, eu conheço uma pessoa que protagonizou tais atos bárbaros, criminosos, situações terríveis, e mesmo assim você me diz que essa pessoa ainda pode ser destinatária do amor de Deus? Sim, ela é destinatária do amor de Deus. Nada que nós fazemos muda o amor que Deus sente por nós. Contudo, precisamos receber essa graça, precisamos receber essa benesse, esse presente. É como se fosse um presente colocado numa prateleira e Deus falando para nós: o meu amor está materializado aqui. Eu já entreguei o meu filho, ele já morreu por você. Você agora tem direito à vida eterna, mas eu preciso de uma coisa: que você confesse o meu Filho como teu único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Assim como o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva, a salvação entrou no mundo através de Jesus. E hoje nós temos livre acesso ao Pai através do sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. Um ato que materializou o maior amor que o universo jamais pôde conhecer qualquer outro igual. E precisamos receber, permitir que esse amor alcance os nossos corações, penetre em nossa alma e mude a nossa história. E que a gente diga o seguinte: Senhor, Tu és tão bom, Tu és tão misericordioso,
Tu és tão grandioso, eu sou tão pequeno, eu sou tão miserável, eu sou um ser pequeno, mas mesmo assim o Senhor me ama tanto. Eu sou falho, eu sou pecador, mas mesmo assim o Senhor me ama e o seu amor me alcança. Também nos diz a palavra o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, cearei com ele e ele comigo. E hoje, Cristo bate à porta do seu coração e te convida para que você abra a porta do seu coração e permita que ele entre. Cristo é educado. Ele não força a porta. Ele não entra. Ele não chega para cumprir um mandado em que ele meta o pé na porta num ato legal. Não. Ele é diferente. Ele não se subordina à lei humana. Ele somente entra quando convidado. E ele está à porta e ele quer te alcançar. E através do amor de Deus, você pode experimentar um relacionamento íntimo e exclusivo com o Senhor, um relacionamento que ninguém e nada neste universo pode lhe proporcionar. Eu costumo dizer que nós, seres humanos, nascemos com um vazio, um buraco dentro de nós que tem um formato de Cristo e que a gente pode tentar preencher com qualquer coisa, com qualquer pessoa, e não conseguiremos, porque esse espaço ele tem um formato de Cristo. Precisamos introduzir Cristo para preencher esse vazio interior que todos nós temos conosco até que Cristo entre e preencha. Então, prezado ouvinte, falando sobre o amor de Deus, Salmos 86, 136, 1 nos diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. O amor de Deus dura para sempre, mas nós não. Nós temos um tempo contado aqui na Terra e a gente precisa absorver esse amor enquanto há vida. Enquanto há vida, há esperança. Salmo 86,15 diz: mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. 1 João 4,16, a parte B diz assim: Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Portanto, vivamos em amor. Precisamos permitir que o amor de Deus inunde o nosso ser e que a gente viva uma vida transformada pelo amor de Deus. E que assim a gente passe a amar o nosso próximo e amar até mesmo o nosso inimigo. Realmente é uma tarefa que não é fácil, precisamos nos esforçar por isso, mas amar os que nos amam é muito fácil. O amor de Deus é tão profundo que Ele nos ensina, depois que Ele derrama o amor dele em nossos corações, a amar até mesmo os nossos inimigos. Prezado ouvinte, chegando ao final desta breve reflexão, eu quero lhe convidar a conhecer mais, a mergulhar nas profundezas do amor de Deus. E nesse momento, então, eu te convido, onde você estiver, seja dentro de uma viatura, seja na sua casa, orar comigo. Senhor, nesse momento oramos ao Senhor, sabendo que o amor de Deus é grandioso, é tão grande, que nem mesmo o universo pode contê-lo, e ao mesmo tempo cabe em nossos corações. Pai, eu te peço em nome de Jesus que tu venhas te manifestar aos teus filhos, aos ouvintes, Pai, de uma forma muito especial, demonstrando o teu amor e a tua atenção, o teu afeto que tu tens por cada um de nós. Senhor, quebranta os nossos corações para que a cada dia venhamos abrir os nossos corações para o teu amor e permitir que tu transformes as nossas vidas e o nosso viver. Assim, fica conosco e nos ensina a receber o teu amor e a amar com o teu amor e a te amar acima de todas as coisas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Prezado ouvinte, que Deus lhe abençoe em Cristo, que as ricas bênçãos do Senhor sejam sobre a sua vida. E lhe desejo uma semana de vitória, uma semana de bênção. Em nome de Jesus. Amém.